Êxodo capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor. E 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro.
Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo, capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida, e juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a sexta cortina à frente da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado, e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão,
e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as duas tábuas. Ambas serão por tábuas para os dois cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Êxodo capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte as cortinas, no comprimento, serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3,
E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Hoje, Êxodo 25:27 nos lembra que Deus não está construindo um prédio, Ele está formando um povo. O tabernáculo mostra que a presença de Deus vem com propósito, luz constante, reverência, ordem, entrega e compromisso. E a pergunta fica: eu quero apenas as bênçãos? Ou eu desejo de verdade que Deus habite no centro da minha vida? Escreva: eu quero ser morada de Deus e viver em santidade.